A batida na porta foi firme, e a voz que a seguiu era familiar, grave, mas como uma nota descontraída que só os amigos de infância do meu irmão têm. Era Lucas. Ele viera buscar uma chave de boca que meu irmão lhe devia, um pretexto tão sólido e comum quanto o metal da ferramenta. Mas quando eu abri a porta e o encontrei parado na moldura, o olhar que ele me dirigiu não era de quem busca um objeto. Era de quem fareja uma oportunidade. Deixei-o entrar. O cheiro de chuva e sabão em pó que ele trouxe consigo preencheu a entrada. Enquanto me virava para buscar a chave na garagem, senti o peso do seu olhar nas minhas costas, percorrendo a linha da minha coluna como um dedo leve. A ferramenta não estava onde deveria estar, é claro. O desvio foi planejado. Cada segundo a mais que ele passava dentro da minha casa era um fio tensionado no ar. Quando voltei as mãos vazias, ele não pareceu surpreso. Estava parado no centro da sala, as mãos nos bolsos, um sorriso pequeno e cúmplice nos lábios. A atração entre nós nunca havia sido dita, mas sempre esteve lá, um circuito elétrico esperando para ser fechado. Fui eu quem fechou o circuito. Minha boca se aproximou da dele sem cerimônia. Não foi um beijo de exploradora, mas de quem toma posse do que já é seu por direito de desejo. Meus lábios fecharam-se sobre os seus com autoridade, e minha língua invadiu sua boca não como uma convidada, mas como uma conquistadora. Ele emitiu um som baixo, um gemido abafado de surpresa e rendição instantânea, e suas mãos saíram dos bolsos para se agarrar aos meus quadris, puxando-me contra ele. O beijo era fome e linguagem. Minha língua traçou o contorno dos seus dentes, o céu da sua boca, contando uma história que nossos corpos já sabiam de cor. Seus dedos apertaram minha cintura com uma força que delatava seu descontrole, e eu soube ali que a ferramenta que ele realmente viera buscar era eu. Desci meus lábios para seu pescoço, sentindo o pulso acelerado contra a minha boca. Um sopro quente naquela pele fez seu corpo estremecer por inteiro. Ele tentou murmurar meu nome, mas o som se perdeu quando meus dedos encontraram a barra do seu jeans, trabalhando o zíper com a mesma destreza com que ele esperava manusear a chave de boca. Quando me ajoelhei diante dele no sofá, o olhar que trocamos era de um entendimento profano. Seus olhos escuros e dilatados imploravam, e eu, com um sorriso lento e deliberado, atendi. Minha boca tornou-se a ferramenta definitiva, a chave que destrava não parafusos, mas segredos. Ele arquejou quando meus lábios o envolveram, suas mãos se enterrando nos meus cabelos, não para guiar, mas para se ancorar. Era um teste de resistência, e ele estava falhando magnificamente. Cada movimento da minha língua, cada pressão dos meus lábios era um ajuste de aperto, até que ele não pôde mais conter o gemido longo e surrendo que ecoou pela sala. Eu sabia, ali, de joelhos, que era pela minha boca que o fogo começava. O gosto salgado da sua rendição ainda estava na minha língua quando me levantei. Seus olhos, vidrados e escuros, seguiam meus movimentos com a devoção de um homem que havia redescoberto a oração. Eu sorri, uma curva lenta de poder nos lábios, e estendi a mão. Ele a tomou, e sua palma estava quente e úmida, a prova física do meu domínio. Puxei-o para cima com uma força que surpreendeu a ambos. Seu corpo, ainda trêmulo do êxtase oral, colidiu contra o meu. Desta vez, não havia a delicadeza do beijo inicial. Era a fúria contida de dois corpos que sabiam exatamente o que queriam. Minhas mãos encontraram a barra da sua calça e a minha, despindo-nos com uma urgência que rasgou o silêncio do quarto. As roupas caíram como cascas inúteis no chão. Empurrei-o contra a parede, a pele nua das suas costas encontrando o gelo do reboco. Ele arfou, mas seus olhos não se desviaram dos meus. Havia um desafio ali, um último vestígio de resistência que eu estava ansiosa para quebrar. Agora, sussurrei contra sua boca, minha voz um comando áspero. Você vai ver como eu sei usar as minhas ferramentas. Era uma dança de corpos, uma batalha onde cada avanço meu era um checkmate. Guiei-o para a cama, e ele cedeu, seu corpo um território aberto ao meu domínio. Quando o penetrei, foi com uma precisão que fez seus olhos revirarem. Um gemido longo e rouco rasgou-se da sua garganta, e suas mãos agarram os lençóis como um homem se agarra a um penhasco. Eu estabeleci o ritmo. Era implacável, profundo, como o bater de um martelo sobre metal. Cada investida minha era um ajuste de aperto, testando os limites da sua resistência. O quarto encheu-se com a sinfonia do nosso sexo, o som úmido das nossas peles se encontrando, a respiração ofegante que ecoava como um fole, os gemidos abafados que ele tentava conter na almofada. Para de esconder esse som, ordenei, mudando o ângulo e atingindo um ponto que fez seu corpo arquear de forma violenta. Ele gritou, um som puro e desimpedido de prazer, e soube que havia perdido o controle. Suas mãos, que antes se agarravam aos lençóis,
Vieram até mim, agarrando meus quadris, tentando ditar um ritmo que já não era seu para comandar. Eu olhei fixo para ele, capturando seu olhar enquanto acelerava o movimento. Seu rosto era uma máscara de êxtase e agonia, uma rendição tão completa que era quase religiosa. Ele estava completamente aberto, entregue, um instrumento afinado pelo meu toque, respondendo a cada comando do meu corpo. E no silêncio tenso que precede a tempestade, entre uma investida e outra, eu soube. Cada movimento meu era uma palavra num poema que só nosso corpo entendia. O ritmo que havíamos construído era uma espiral ascendente, uma marcha irreversível rumo ao abismo. Seus dedos cravavam-se nas minhas costas. Suas pernas envolviam minha cintura com uma força desesperada, tentando fundir nossos corpos em um só. Cada estocada minha era mais profunda, mais certeira, arrancando-lhe sons que eram menos gemidos e mais preces. Eu via a tensão se acumulando em seu rosto, nos músculos rígidos do seu pescoço, na contração abdominal que anunciava o fim. E então, no exato momento em que senti seu corpo começar a pulsar, no limiar da sua libertação, eu parei. Recuei, deixando um vazio gelado onde antes havia calor e conexão. Um grito de frustração agonizante morreu na garganta dele. Seus olhos se abriram, selvagens e implorando, um queixo trêmulo. "Por favor", suplicou, uma palavra rouca e quebrada. Ele estava à beira, e eu havia negado a queda. Sem uma palavra descer. Meu movimento não foi de submissão, mas de conquista final. Empurrei seus joelhos para os lados, abrindo-o completamente para mim. Antes que seu cérebro pudesse processar a mudança, antes que o frio da ausência pudesse se instalar, minha boca o envolveu novamente. O choque foi elétrico. Um grito abafado, seguido por um tremor, incontrolável que percorreu todo o seu corpo como um terremoto. Minha língua, uma chave inglesa viva e habilidosa, torceu o último parafuso da sua resistência. Não era mais sexo. Era mecânica pura, uma engenharia do êxtase. Eu aplicava pressão aqui, um movimento circular ali, ajustando o aperto até que a estrutura inteira dele desabou. O sabor do seu clímax inundou minha boca, salgado e vital, o óleo essencial da sua masculinidade. Era o fluido de trabalho que eu havia extraído, a prova do meu concerto. Ele gritou, um som contínuo e rouco, enquanto o corpo dele se contorcia num espasmo interminável, sob a persistência da minha boca. Eu não recuei. Bebi cada onda, cada contração, cada gota da sua essência, esvaziando-o até a última gota, até que não restasse nada além de um tremor residual e uma respiração ofegante. Quando finalmente me afastei, ele estava imóvel, os olhos fechados, o peito subindo e descendo em ritmo frenético. O silêncio que preencheu o quarto era pesado, sagrado. Seu braço caiu pesadamente ao lado do corpo, a mão aberta em sinal de rendição total. Meus lábios estavam sensíveis, meu queixo molhado. Limpei-o com as costas da mão, o gesto final de um trabalho bem executado. Ele tentou abrir os olhos, um esforço monumental, e seu olhar, turvo e distante, encontrou o meu. Havia uma paz profunda ali, a serenidade de uma máquina que foi desmontada, lubrificada e remontada para funcionar perfeitamente. E naquele silêncio, com o gosto metálico da sua entrega ainda na minha língua, eu soube. Naquela última gota, soube que havia bebido não só o corpo, mas a alma,